favor, Salmos, capítulo 119, versículo 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Versículo 9. 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Versículo 105. Vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Abaixa a sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela presença dos teus filhos na tua casa. Obrigado, Senhor Jesus, por aqui estarmos reunidos. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós estamos dispostos e prontos a receber da tua palavra, do teu amor. Tu tens, Senhor Jesus, nessa noite instruções para que possamos viver de maneira melhor, de maneira mais proveitosa, para que todo o nosso potencial seja expandido e venhamos viver o teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Podeis sentar, por favor. Coloca aí, por favor, o banner que eu fiz. Está lá em imagens. Essa é o nosso título da palavra de hoje. Potencial, é o Relive Potencial, você reviveu o seu potencial. E hoje nós vamos fazer uma análise pessoal de como desenvolvermos todo o nosso potencial. Como nós podemos chegar na plena capacidade do que nós podemos fazer enquanto humanos, enquanto filhos, enquanto pais, como cidadãos, como avivalistas, como transformadores, como pessoas que não se conformam com o mundo, mas que transformam através da renovação da mente. E para isso nós temos que estar ligados nas instruções que essa palavra nos traz, porque nós somos seres espirituais e nós fomos chamados para transformar essa cidade. Assim como está lá em 1 Pedro 2:9, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que tirou vocês, todos vocês aqui das trevas, e trouxe para essa maravilhosa luz, que é o Relive. Amém? E para isso nós temos 5 tópicos. E eu prometo que vou ser bem rápido. Quem me conhece, que me compre. E existem esses 5 tópicos que nós devemos desenvolver a nossa plenitude e o nosso potencial. E o primeiro tópico é a nossa vida pessoal. Segundo, a nossa família dentro da nossa casa. O terceiro, o nosso ambiente de trabalho. O quarto, o nosso ciclo social. E por último, a nossa posição como cidadãos dentro da cidade. Começando pela vida pessoal, a maior ameaça contra ser tudo que você poderia ser é a satisfação com quem você é agora. Eu estou satisfeito com quem eu sou agora, sendo que nós podemos ser muito mais e podemos alcançar muito mais. E Myles Munroe vai dizer: o que você poderia fazer é sempre ameaçado por aquilo que você está fazendo nesse exato momento, ou não está fazendo. Você tem um futuro, e o Senhor tem reservado um futuro brilhante para você, e o futuro é um lugar, mas o que você está fazendo agora nesse exato momento está ou não está te impelindo para chegar lá. E quantos de nós estamos enterrando os nossos talentos, estamos enterrando os nossos dons, enterrando a nossa criatividade, enterrando num cemitério chamado satisfação? Nós estamos satisfeitos, estamos acomodados, estamos no modo padrão, no modo moderado.
acostumados com o ordinário, sendo que nós podemos chegar muito além. Tá bom para mim, eu cheguei até aqui, tá ótimo, tá confortável, vou encostar minha cabecinha aqui, acostar-me, traga-me o almoço, e ótimo. Só que o inimigo do ótimo, do melhor, é o bom. Tá bom, eu não vou fazer mais, não preciso me esforçar mais para alcançar. Mas as pessoas que impactaram a história da humanidade foram pessoas que foram além do convencional. Elas desafiaram a tendência. É tendência agora deixar o cabelo grande. Mas será que um dia eu posso desafiar essa tendência e criar coragem de cortar o cabelo? Porque é fato que o cabelo grande me dá algumas oportunidades, mas o cabelo cortadinho também pode me dar umas oportunidades também bem diferentes do que eu venho vivendo durante esses 5 anos com cabelo grande. Será que eu posso romper um dia essa tendência? Essas pessoas que impactaram a história da humanidade, elas expandiram seus limites rompendo o tradicional. E Myles Munroe vai dizer que poucas coisas grandes foram feitas dentro do convencional. Todas as pessoas que fizeram algo grande, esplêndido, elas saíram do ordinário e se desafiaram a fazer algo que ninguém acreditava. Ninguém estava acreditando naquilo. E elas fizeram algo que depois foi se tornar o que era normal. E na vida pessoal nós devemos deixar de seguir o caminho ordinário e começarmos a abrir uma trilha. Porque nós estamos caminhando aqui confortavelmente na estrada, no caminho, mas tem aquela montanha tão linda lá. E sempre quando eu viajo eu fico olhando as montanhas, cara. E me dá vontade assim de sair saltando pelas montanhas. Eu sei que só Deus. Mas imagina você poder chegar naquele lugar esplêndido, chegar em cima daquela montanha. Mas para isso é necessário que você saia desse caminho e você comece a abrir uma trilha, querido. Facão na mão, uma aguinha do lado, uma rapadura também, e começa a abrir uma trilha para você chegar lá no cume da montanha. E existem algumas perguntas que eu quero que vocês façam uns para os outros. Primeira pergunta: você se tornou tudo que você poderia ser? Pergunta para o seu irmão aí. Segunda pergunta: você usa o máximo da sua capacidade? Você faz o melhor naquilo que você pode fazer? Você usa os dons, talentos e habilidades até o limite? Porque eu lembro que eu desenho desde os meus 6 anos de idade. E quando eu conheci a Débora, eu só desenhava no papel. Foi a Débora que me estimulou a desenvolver toda a minha arte. Começar a desenhar em madeira, com fogo. A pintar quadros, a trabalhar com tinta. E eu só desenhava pessoas. E foi aqui dentro da igreja que o pastor me desafiou a começar a pintar quadros baseados nas verdades, nas revelações que há aqui na palavra de Deus e nas revelações que saem aqui do altar. Eu não estava e não estou ainda usando no limite. Tem muita coisa ainda. Eu posso fazer muito mais coisa com as artes. Eu nunca imaginei que poderia um dia pintar na parede, desenhar um leão gigante. Um quadro que eu pintei de 3 metros por 1,20. Demorou quase 2 meses. Mas foi quando realmente eu decidi sair do meu convencional e me desafiar a fazer uma tela grande. Porque o máximo que eu fazia era o quê? 40 por 60. De repente ir pintar de 3 metros.
O nosso Criador, Ele nos deu um imensurável tesouro, e existe um potencial adormecido dentro de nós. E esse potencial, ele tem que ser acordado. Agora, acordar esse potencial não compete a Deus fazer isso. Isso é responsabilidade nossa, acordar o nosso potencial. Porque a parte do Senhor Ele sempre faz. Aqui, instruções. Todo dia nos animando, todo dia nos dando sol, nos dando chuva, nos dando a beleza da sua natureza, para nos inspirar e irmos além. Segundo tópico, como podemos explorar o nosso potencial dentro da nossa casa, com a nossa família. E nenhum homem ele nasceu para viver ou para morrer somente para si. Não. Se for para vivermos, tem que ser em prol de outras pessoas. Se for para morrer, também, querido. E hoje nós vimos, essa semana aí, um rapaz que deu a sua vida pela namorada. Esse cumpriu o seu propósito. Nós temos a missão de explorar o nosso potencial para deixar um legado para a próxima geração. E a construção desse legado, ele começa dentro da nossa casa, com o relacionamento com os nossos. É no seio familiar que nós vamos ter inúmeras possibilidades e desafios, querido. Porque dentro de casa você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor filho, o melhor neto, o melhor primo, o melhor tio, o melhor cunhado, a melhor mãe, o melhor pai, o melhor avô, a melhor tataravó. Você tem que ser o melhor. Porque é dentro de sua família que você vai ter que lidar com vários caráteres. E ali você vai ser testado ao máximo. Porque é família. E com quem você convive assim diariamente, é tão fácil você perder a linha. É tão fácil você deixar o seu potencial de lado e rebaixar. Mas quem passa, querido, nesse treinamento do seio familiar, ele está pronto para qualquer coisa. Porque lá em Salmo 119, vai dizer de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando o seu caminho. Você tem que observar, o que eu estou fazendo, por onde eu estou andando. E você faz essa observação de acordo com a palavra de Deus. E assim você vai ajustando. Porque dentro de casa você está sempre sendo pressionado, de todos os lados, pelo pai, pela mãe, pelo filho, principalmente pelos filhos. E hoje eu estava preparando essa palavra e o Micael estava me desafiando. Eu tentando lá e ele toda hora, esse menino estava chato hoje, Jesus. Mas ele deixou eu terminar, glória a Deus. Mas nós estamos expostos a vários caráteres dentro do nosso lar. E nós não devemos nos influenciar, mas sim ser influenciados pela palavra de Deus, observando o nosso caminho de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos cuidar do nosso lar. Como cuidar do nosso lar? Lavando a louça. Limpando a casa, arrumando a cama, ajudando nas contas mensais. Quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver um emprego, querido. Enquanto você não se casou, enquanto você está debaixo da autoridade dos seus pais, comece a fazer esse treinamento. Porque quando você chegar lá, se você não tiver treinado, você vai ficar doido. Você vai ficar doido. Ajude nas contas mensais. Obedeça aos horários pré-definidos. Porque se seu pai, sua mãe fala, 10 horas você tem que estar em casa. Não, mas depois do relive tem o pós, querido. Fala com a liderança, eu tenho que estar em casa a tal hora. E a gente vai liberar você, a gente vai se esforçar para que você chegue lá nesse horário. Obedeça, honre os seus pais. Porque mediante a sua obediência, ele vai falar, nossa, que menininho abençoado.
Ele tem um potencial muito grande. Eu vou liberar para ele chegar a 10,5. E assim você vai conquistando. Como liberarmos todo o nosso potencial dentro do ambiente de trabalho, independente de ser ou não ser cristão, querido. Todo trabalhador ele deve conduzir-se de maneira ética. Você sendo cristão ou não. Mas o fato de você estar na qualidade de cristão, você vai ser visto sobre 2 aspectos. O aspecto como trabalhador e como cristão. E acredite, o peso de ser cristão vai ser bem maior do que o fato de você estar lá com a carteira assinada, do que as suas obrigações com a empresa. Constantemente você vai ser observado, e qualquer falha que você tiver, por mais que ela seja humana, embora que não devesse ser assim, você vai ser criticado por esses 2 pontos de vista. E na verdade o cristão, ele é observado por olhares críticos, muito mais pelo fato de ser cristão. Porque se você acertar o mês inteiro, errar um dia, você não é o zelador, você é o crentinho lá. É o crente. Não é o cara do setor lá, não, é o crente lá do setor. E a ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. E a ética ela serve para que haja um equilíbrio e um bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado num relacionamento. É preciso princípios morais. E por que existem princípios morais? Existem princípios morais porque existe a Bíblia. Foi a Bíblia, foi pessoas cristãs que trouxeram princípios morais para a sociedade. Se você for olhar e for pesquisar como a sociedade vivia em anos atrás, querido, era um caos. E foi o contexto cristão que trouxe princípios morais e ética para as pessoas. E nós podemos entender que ser ético é fundamental para que se tenha princípios morais. Nesse contexto, o cristão autêntico que foi transformado numa pessoa regenerada de fato, ela tem que entender que a conversão, quando ela aceitou Jesus, de fato, traz um significado real e verdadeiro. Então ela deve se comportar de maneira ética em qualquer ambiente que ela esteja, em qualquer ambiente que ela viva. Dentro do trabalho, sim. Não, lá no trabalho você não é a secretária, você não é o policial. Você é o cristão. Primeiro porque a comunidade, a sociedade vai te ver dessa forma, como cristão. Se o André fizer uma besteira, mano, que não vai fazer, em nome de Jesus, como é que vai aparecer lá no balanço geral? Policial crente. Policial crente. É assim que vai aparecer lá. Então, queridos, você tem a possibilidade de demonstrar todo o seu potencial dentro desse ambiente, dentro do ambiente de trabalho, sempre cumprindo horários, se esforçando ao máximo, trazendo soluções e sendo resposta para aquela empresa. Porque se você é resposta para a empresa nos problemas que aparecem, as pessoas vão olhar, peraí, aquele cara é diferente, aquele cara sempre tem uma solução, sempre tem uma palavra, o cara está sempre se esforçando. Peraí, o que ele faz mais do que a gente? Ele come mais feijão que nós? Não. Peraí, o cara é crente. Será que é por isso que ele é diferente? Talvez esse cara nem tenha uma faculdade, talvez ele não seja nem tão estudado, mas como é que ele tem mais resposta do que nós? Como é que ele consegue sorrir durante a pandemia? Porque ele recebe o mesmo salário que nós, e é tão difícil viver com esse salário. Você tem que desenvolver todo o seu potencial no seu ambiente de trabalho até que as pessoas percebam Jesus em você. Nossa, falei igual a Débora agora, Jesus.
Nós devemos desenvolver todo o nosso potencial no nosso ciclo social. E para falar de ciclo social, eu vou me resumir lá em Romanos 12, versículo 10 até o 15. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Como ser a pessoa plena no seu potencial no ciclo social? Amai-vos com amor fraternal, preferi-vos em honra uns aos outros. Você precisa de uma capinha de celular? Preferi-vos em honra uns aos outros. Nós temos aqui nosso amigo Igor. Você está precisando de roupa? Preferi-vos em honra uns aos outros. Nós temos aqui a Gemima. Está precisando de um braço forte? Chama o Peterson. Você está precisando, cara, de um cara muito doido da tecnologia? Chama o Anderson. E nós temos aqui vários dons, vários talentos dentro dessa nossa comunidade. E nós vamos ter um ônibus um dia. E nós temos nosso motorista ali. Um cara que transforma um carro para 5 pessoas numa van, cara. Não sejais vagarosos no cuidado. Cara, se você tem alguma coisa, se Deus tocou, se o Espírito Santo tocou no seu coração para você fazer algo por alguém, faça o mais rápido possível. Não seja vagaroso no cuidado, seja fervoroso no Espírito. Tudo que você deve fazer, faça com fervor, sendo instruído pelo Espírito Santo. Seguir a hospitalidade. Isso eu estou aprendendo ainda. Eu não gosto de visita. Mas eu estou aprendendo. Desde o dia que vocês invadiram minha casa lá, 40 e tantas pessoas. Abençoai, alegrai-vos. Sendo assim, você vai desenvolver todo o seu potencial no seu ciclo social. Como desenvolver o seu potencial? Se posicionando na cidade. E o cardeal Sérgio Arcebispo de Salvador, lá da Bahia, ele vai dizer: a vivência da fé deve ocorrer nas várias dimensões da vida, incluindo o vasto e complexo campo social. Segundo as palavras de Jesus, quem o segue é chamado a ser sal da terra, luz do mundo. O cristão está inserido na sociedade, ele vive no mundo, mas ele não é do mundo. Por isso, não pode ficar indiferente ou insensível ao que se passa na sociedade, especialmente omitir-se. Né? Porque o problema não são os maus, o problema são os bonzinhos que ficam lá, né? Escondidinho dentro da igreja. Acomodar-se diante da gravidade e da urgência dos problemas sociais. Queridos, se você tem todo o futuro pela frente, e quando você pensa na sua profissão, naquilo que você vai fazer, você tem que pensar de uma forma que a sua profissão traga uma resposta para a sociedade, para os problemas sociais. Esse pensamento que existe sobre Brasília, que é uma nuvem, de ser o concursado que fica ali mamando na teta do governo. Se você for para ser um concursado, você vai ser. O Senhor vai te colocar lá. Mas tenha em mente que onde você for colocado é para você ser uma resposta para os problemas sociais da sociedade.
Porque é assim que Deus cuida das pessoas, através de pessoas, em lugares de importância, de influência, trazendo resposta, trazendo solução. Os rumos da sociedade dependem da postura e da contribuição de cada um dentro da comunidade cristã. Depende de nós, querido. E eu prometi que ia ser rápido, então vamos ficar de pé. 20 minutos, yes! Eu preciso que abaixem a luz, por favor. Queridos, para ser sal, para ser luz, é preciso nós nos interessarmos pelos campos sociais. É necessário que nós venhamos refletir e atuar na construção de uma sociedade justa e solidária. E tudo isso segundo as exigências do reino de Deus. Não é segundo o que o mundo ensina. Porque se você entrar nas redes sociais, você tem toda uma instrução lá de como deve ser o cidadão. Mas se você for comparar com as instruções do reino de Deus, elas não batem. É necessário que nós entremos nos diversos setores da política, economia, educação, comunicação social, o mundo do trabalho. Existem várias áreas que você pode ser resposta para as pessoas, resposta para a sociedade. Mas para isso é necessário que você venha desenvolver todo o seu potencial, porque senão você vai ser só mais um. E se você for ser só mais um, não trazer diferença nenhuma, não adianta. Não precisa. Talvez fosse melhor que um descrente estivesse lá no seu lugar. Porque a palavra de Deus vai dizer que os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Então é necessário que nós venhamos explorar todo o nosso potencial para chegarmos nos lugares de influência, para trazermos resposta para as pessoas, para sermos resposta. Os cristãos, eles não devem reduzir a sua atuação à vida interna dentro da igreja, a ministérios que fazem uma coisa aqui e ali. Até nós temos ministérios aqui que atendem lá fora. Nós temos o Em Chamas, que está indo levar a presença de Deus para essa cidade. Nós temos Filhos do Brasil. Nós temos ministérios que vão até lá. Mas mais do que isso, desenvolver o seu potencial é irmos para lá dentro das áreas que nós estamos atuando. No nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, no mercado, onde quer que seja. Seu campo maior de atuação, querido, é o mundo. Não é a comunicação dentro da igreja, não é o louvor, não é pregar aqui, não é cuidar das redes sociais da igreja, não é limpar o chão da igreja, não é cuidar das cadeiras. Nosso maior campo de atuação é o mundo. Aqui é uma escola, aqui é um campo de treinamento, aqui você está recebendo armas, desenvolvendo o seu potencial para ser uma bomba lá fora. O mundo está cheio de desafios e potencialidades dentro de cada contexto social. E Deus está chamando esse povo para fazer a diferença, para ser resposta, para deixar um legado para a próxima geração. Porque o que nós vivemos hoje o Micael, o Augusto não podem viver. Os problemas que eles vão enfrentar na geração deles vai ser problemas totalmente diferentes.
temos que deixar um legado para eles. Nós temos um potencial e todo esse potencial foi Cristo que deixou dentro de nós. E lá em Marcos 10, 21, vai dizer: uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Uma coisa te falta, era isso que faltava para aquele jovem. Mas espera aí, para desenvolver o meu potencial, o que é que falta em mim? Uma coisa me falta. Eu quero que você se faça essa pergunta agora, nessa noite. O que é que falta em mim? O Espírito Santo, ele vai te dar a resposta. Para aquele jovem, era entregar suas riquezas, abandonar tudo e seguir Jesus. Será que tem algo que você está se apegando? Será que existe algo para você que é mais valor, que tem mais valor do que vir e seguir a Jesus? Em João 9,25 vai dizer: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. O que é que você finalmente entendeu? O que é que você sabe? Faça essa pergunta a você. O que é que eu sei que vai me ajudar, que vai servir como trampolim para que o meu potencial se expanda? Em Salmos 27,4 vai dizer: uma coisa peço ao Senhor, e a busco, que eu esteja na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Uma coisa pedi ao Senhor, uma coisa eu peço. O que é que você tem que pedir ao Senhor? O Espírito Santo, ele nos orienta ao que devemos pedir ao Pai. Converse com o Espírito Santo. O que é que você tem que pedir? E por último, Filipenses 3,13: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Espera aí. Uma coisa te falta, uma coisa você sabe, uma coisa você pede, e agora uma coisa você faz. São degraus, ali como naquela imagem, olha, são degraus para chegar, para você reviver o seu potencial. Pergunte agora ao Espírito Santo: o que é que eu tenho que fazer? Você tem que se esquecer do seu passado, tem que se esquecer das coisas que você passou para chegar até aqui. Você tem que olhar para frente, seguir para o alvo, para o chamado que Cristo colocou, que Cristo disponibilizou para você. Existe um prêmio, e o prêmio é o nosso chamado. Não existe prêmio maior do que o nosso chamado, do que viver a vontade, do que viver o desígnio que o Senhor separou para nós. Cara, quando finalmente eu entendi o que o Senhor tinha reservado para mim, qual é o meu chamado, não importa o que eu possa fazer, o que eu esteja fazendo, porque eu sei que eu estou no meu lugar de convergência. Eu sei que estou no meu lugar onde eu vou desenvolver o máximo do meu potencial. Uma coisa me falta, uma coisa sei, uma coisa eu peço e uma coisa eu faço.
Começa a conversar agora com o Espírito Santo. O que você deve fazer? Talvez você chegou aqui nessa noite sem saber qual é o seu propósito de vida, sem saber o que você nasceu para fazer. Mas Jesus, nessa noite, Ele te diz que você vai influenciar essa geração. Onde você colocar a planta dos seus pés, você possuirá por herança. Onde você colocar os seus pés, você transformará ambientes. Só por causa da presença que você carrega em Jesus. Levante suas mãos essa noite. É sua noite de empoderamento. Deus te trouxe aqui para que você recebesse mais da presença dEle. Então se entregue, se entregue. Quanto mais você se entrega a Jesus, quanto mais você tem intimidade com o Espírito Santo, mais Ele te revela, mais você se torna mais próximo do seu propósito. Então comece a buscar a Jesus, comece a buscar a Jesus essa noite. Vamos, você consegue, você consegue. Vamos, toda cadeia de medo